Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Marcelo, da Mister Cursos Capacitação Profissional. Vamos para mais uma videoaula de Excel básico. O título dessa planilha, Controle de Recebimentos do Dia. Significa o quê? Que nós iremos fazer uma planilha que irá simular um controle de recebimento de clientes, né, relacionado a valores que alguém pagou e que ainda vai pagar. Não vamos formatar ainda, vamos deixar assim. A gente vai deixar a formatação para a gente fazer no final, tá? Observem aqui, gente, que esse título ele só ocupa a coluna A, ou seja, esse título ele é conteúdo apenas da célula A1, tá? Ele não pertence a B1 e nem C1, porém está ocupando esse espaço visual aqui. Aqui na célula K1 é o correspondente ao que vai ficar aqui na célula D1. Está mostrando uma data aqui, ó. No caso, a data de hoje, que eu estou gravando aqui essa videoaula para vocês, tá? Então, olha aqui. Como que eu faço para colocar essa data? Se eu quiser que essa data permaneça fixa, eu posso vir aqui e digitar normalmente a data de hoje, com a barrinha, né? 22/5, barrinha 2020. Tem uma outra maneira que você pode colocar a data de hoje, porém, você precisa saber que essa data, quando você for abrir essa mesma planilha amanhã, essa data já vai vir com o dia 23. Você coloca, então, uma função chamada hoje. Você começa com sinal de igual. Nas primeiras aulas vocês já aprenderam isso, tá? Então vamos colocar aqui o sinal de igual. E vamos colocar a função hoje. Olha aqui, ela apareceu aqui, tá vendo? Ó? Eu comecei a digitar as primeiras letras e já apareceu aqui, ó, hoje. Então quando eu der Enter, já vai aparecer a data do sistema que está no computador atual agora. Se você tiver com um computador com a data atrasada, a data atrasada vai aparecer aqui também, tá? Então vou dar Enter agora, aí você vai ver a data lá. Já foi reconhecido como data aqui. Repare que na barra de fórmulas, gente, ó, aparece o conteúdo da célula. Agora a gente vai para nossa linha de cabeçalho. O que tem na nossa linha de cabeçalho? Nós temos lá cliente. Como que eu passo para frente aqui? Como que eu vou para outra célula? Você pode simplesmente usar a setinha do teclado para a direita e ele vai para lá, tá? Se por acaso você der Enter, não tem problema, você volta também com a setinha para cima e para a direita e você consegue chegar lá. O mouse, gente, você pode usar assim perfeitamente, você pode usar. Só que o mouse, o que acontece? Você fica com a mão no teclado, põe a mão no mouse, depois tira a mão do mouse, põe a mão no teclado de novo, então você vai perdendo tempo, tá? NP, gente, que é a nota promissória, é um controle numerado, né, que, vamos dizer assim, a loja tem lá, né, para fazer o lançamento aqui na planilha. Então, NP vai ser a nota promissória. O que é a nota promissória? A nota promissória é um documento que o cliente assina se comprometendo a pagar aquele valor que está nela ali. Tá? Então, vou colocar abreviado NP, nota promissória número. Agora vamos colocar o valor e a situação, tá? Vamos lá. Então já tem a linha de cabeçalho. Mais uma vez, vamos deixar a formatação por último, tá? Bom, gente, esses nomes dos clientes aqui são nomes aleatórios, então me veio na cabeça e eu fui digitando, tá? Poderia até digitar outros que não fossem esses aqui. Vamos digitar, então, os números das notas promissórias, tá? Então eu tenho de 1 ao 5. Eu posso fazer essa sequência, gente, automática, tá? Porém, já foi explicado também em aulas anteriores que para fazer essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, você precisa digitar pelo menos os dois primeiros valores. Então, no caso aqui vai ser o 1 e aqui embaixo nós vamos colocar o 2. Vamos selecionar aqui e vamos lá, que a gente brinca lá, a cruzinha do cantinho, né? No caso vai ser para você expandir a sequência aqui, ó. Você pode puxar para baixo ou clicar duas vezes. No caso eu vou puxar para baixo para você ver direitinho os valores aparecendo, ó. 3, 4, 5. Aí eu vou soltar, tá?
Aqui eu mostrei para vocês que tem os formatos de número. E aqui são números. Eu vou abrir aqui onde está geral. Vou até mais formatos de número. E vou pedir um personalizado. O que é personalizado? Eu vou criar o meu próprio modelo. Vou clicar aqui. E vou apagar o que está escrito aqui. No caso está escrito geral. E vou informar quantos algarismos eu quero aparecendo dentro daquela sequência de células lá. Então eu quero 3 algarismos. No caso, o 1 vai ser um algarismo, então eu vou ter mais 2 zeros. Então eu vou colocar aqui, 3 zeros. Você coloca zeros, tá bom, gente? Pode colocar zeros. Você colocou 3 zeros, mas você não vai perder o valor. O valor 1 não vai ser 0, ele vai continuar sendo 1. Vou dar um OK aqui, tem vários formatos de número aqui, tá, gente? No decorrer do curso a gente vai vendo eles aí, tá? Bora lá. Então, dá um OK aqui, lá já vai aparecer. Bom, valores, gente, é o seguinte. Esses valores são em formatação de número moeda e você não digita R cifrão, não, tá? Se os centavos não forem maiores ou igual a 1, você não precisa digitar, ou seja, centavos é 0, você não precisa digitar. Então, R$150 você vai digitar só 150 mesmo. Continua. Pronto, selecionamos os valores. Vamos lá na formatação de número. Aqui, eu tenho esse dinheirinho aqui, tá? Se eu clicar aqui, eu vou ter uma formatação no formato de número contábil. O que é que acontece? Eu fico com um espaço aqui, entre o R cifrão e o valor. Ok? Normalmente, eu peço para o aluno não fazer nesse formato contábil, para evitar alguma fraude na impressão, aumentar algum valor aqui, tá? Mas não tem problema, você pode diminuir aqui. Aqui, gente, isso aqui também foi legal, tá? Então essa sequência de hashtags aqui, ela aparece quando a largura da coluna não é o suficiente para mostrar o conteúdo da célula ou da coluna, tá? Então é fácil, você pode esticar aqui, abrir, né, a largura da coluna, ou você pode clicar 2 vezes. Eu vou clicar 2 vezes. Pronto, e ajustou aqui, tá? Mas se você tiver que colocar uma coluna mais aberta, você vem aqui, na formatação de número e pede moeda, vai ficar tudo juntinho, tá? Como está aqui no modelo, tá bom? Ok, gente, olha só. Agora nós vamos colocar aqui, né? A pessoa pagou, a outra não, a outra sim. Aqui, se eu quiser aproveitar essa sugestão de auto preenchimento aqui, é só dar Enter. A outra pagou. Sem formatação nenhuma por enquanto, tá bom, gente? Ok, então vamos lá. Aqui embaixo, vamos fazer um resumo aqui, tá? Vou digitar conforme está no modelo da direita lá, tá? Soma dos valores recebidos, gente. Aqui nós vamos colocar uma função nova que vai somar para mim de acordo com o que está escrito aqui nessa coluna situação, tá? Então, se eu tenho aqui, soma dos valores recebidos, significa que aqui tem que estar PG. Aqui tem que estar PG. Vou centralizar para ficar melhor para a gente visualizar aqui, tá? Seleciona o conteúdo, clica aqui em centralizar. Pessoal, aqui mesclar e centralizar não, tá? Mesclar, você vai juntar todas as células aqui, vai te dar um problema. Vamos fazer um modelo aqui para você ver. Olha, tá dando uma mensagem, Se você mesclar essas células que tem conteúdo aqui, o primeiro valor é que vai ser exibido, o resto tudo vai ser apagado. Olha lá. Tá? Então vamos mandar desfazer, o Ctrl Z famoso, né, que você já conhece. Tá? Então olha aqui. Eu tenho 2 funções para resolver essa questão para mim. Eu tenho a função soma-C e eu tenho a função soma-Cs. Bom, vou continuar digitando o resumo aqui e depois a gente vai explicando enquanto a gente vai resolver. Bom,
como eu vou colocar as fórmulas aqui, ó, vai ficar muito justinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar que não tem mescla aqui, ó, de célula, e eu vou conseguir mover tudo um pouquinho mais para a direita. Eu vou selecionar tudo aqui. Também já foi explicado nas outras aulas anteriores que basta você pegar aqui na bordinha com esse cursor aqui, né, de cruzinha com 4 setas e arrastar pela borda e colocar na posição que você quiser. Soma dos valores recebidos. Eu vou ter que fazer uma relação entre a coluna situação e os valores. Só que na coluna valor eu tenho valores, mas podem ser valores recebidos e podem ser também valores em aberto. Então não adianta eu usar aqui a função soma. Ah, professor, é só você usar a função soma e coloca o intervalo de células. Não vai dar certo, porque vai somar tudo. Eu quero filtrar, eu quero apenas os valores recebidos. Vou ter que fazer uma relação com essa coluna D aqui, onde aparecer a sigla PG. Então vamos observar aqui, gente, para resolver isso daqui, ó, soma dos valores em recebidos e soma dos valores em aberto, eu tenho duas funções. Para resolver aqui embaixo, soma dos valores recebidos maiores do que R$200 e aqui também em aberto menores ou iguais a R$200, é só uma função que vai funcionar, tá? Eu vou explicar a diferença entre as duas. Vou dar uma corrigidinha aqui, né? Vamos lá. A primeira função que vai resolver isso daqui para mim é a função soma C, tá? Vou escrever aqui. Lembrando, toda vez que você fizer uma fórmula, lançar uma função, você tem que começar com sinal de igual. Vai aparecer aqui, ó, assim que você começar a digitar, vai aparecer uma sequência de funções com essas iniciais que você digitou aqui. Então eu quero a função soma C. Essa função soma C aqui, ó, ela também serve para mim, tá? Mas primeiro vamos fazer essa soma C aqui, ó. Bom, eu posso fazer o seguinte, ó, olha. Função soma C adiciona células específicas por um determinado critério ou condição. Qual que é o critério ou condição? Tem que ser PG. Tudo que for em aberto vai ser ignorado. Ok? Vamos lá. Eu posso, como eu já coloquei o cursor, já posicionei, já cliquei na função soma C, eu posso fazer duas coisinhas aqui. Eu posso clicar duas vezes com o mouse, ou então eu posso teclar a tecla Tab, para ele fazer o auto-preenchimento preliminar. Como eu já estou com a setinha aqui, já estou com a mão no mouse, eu vou clicar duas vezes. Olha lá, ele já digitou para mim a função soma C e abriu parênteses. E também me informou a sintaxe. O que é sintaxe? É a sequência a sequência daquilo que eu tenho que digitar aqui dentro dos parênteses. Primeiro ele está pedindo, ó, você vai selecionar o intervalo, mas repare o seguinte, olha, eu tenho aqui o intervalo e aqui eu tenho critérios, e aqui eu tenho intervalo de novo e aqui eu tenho soma, tá bom? Olha lá, o intervalo que está aqui, gente, como ele está aqui do lado de critérios, vai ser o intervalo de critério. Qual que é o critério? O critério que eu quero, gente, é valor recebido, ou seja, PG. Então eu vou selecionar aqui, eu posso digitar também, tá? Vou selecionar aqui, ó, essa sequência, esse intervalo que tem a situação. Então olha aqui, ó, igual soma C. De D3 até D7 é o intervalo onde eu vou achar o PG aqui, ó. O que eu faço? O ponto e vírgula é o sinal, o símbolo separador de cada parte, né, de cada item da sintaxe da minha função. Então eu vou colocar o ponto e vírgula, e agora ele já está pedindo aqui de negrito, tá vendo? Ó, o critério você digita ele entre aspas, tá? Então você vai abrir aspas e você vai digitar o critério, no caso aqui é o PG. Então ele vai procurar no intervalo de D3 até D7 onde
em quais células tem um conteúdo PG, da maneira que está entre aspas. Se você tiver digitado um espaço lá, se você tiver digitado um pontinho, ele vai ignorar. Tem que ser do jeitinho que está entre aspas, tá bom? Então, se por acaso você digitar dessa maneira e o Excel não encontrar, você volta lá onde você digitou o PG, no caso aqui o PG, e você procura lá se você não digitou um espaço depois que você digitou o PG. PG, espaço é normal, tá? Não sei se vocês repararam, mas quando eu digitei os nomes, eu estava digitando os nomes e espaço na frente. Então no João tem João e tem um espaço depois de João. Se eu colocar João aqui entre aspas, justinho, né? As 4 letras lá, se eu pedir para procurar o João, ele não vai achar, porque tem um espaço lá, tá bom? Mais pra frente a gente pode dar mais um exemplo disso aí também, que vai ter uma falha e a gente mostra por que ocorreu isso no caso do espaço que foi digitado a mais. Bom, eu coloquei o critério é o PG, ou seja, valor pago. E agora está pedindo aqui mais ponto e vírgula, que é mais um separador de item aqui, ó. E agora está pedindo o intervalo da soma, o intervalo soma, né? Intervalo soma, ou seja, é um intervalo onde tem o conteúdo numérico que eu vou somar, no caso são os valores. Prontinho. Então, eu selecionei com o mouse, você pode digitar, tá? Não tem problema nenhum você digitar não. C3, 2 pontos, C7, não tem problema nenhum, você pode digitar e pode selecionar com o mouse também, tá? Pessoal, tem um truquezinho aqui, ó. Se você colocou uma função, abriu parênteses, obviamente, você digita o conteúdo aqui, que é o argumento, né? Se você abriu somente um parênteses, você não precisa fechar ele, tá? Se você der Enter, o Excel fecha para você automaticamente. Mas se você abrir 2, 3, você tem que fechar todos eles. Não adianta você dar Enter não, tá? Então no caso aqui eu só vou dar Enter, ele vai me dar um resultado, olha. Ele me deu um resultado. Não está com formatação de moeda ainda, tá? Eu vou ter que fazer isso depois. E aqui, soma dos valores recebidos. O que ele somou para mim? Ele somou 150 com 180 com 250. Tá? Então, olha lá, ó, 150 mais 180, vamos colocar aqui o 300, dá 330, mais 250 vai dar então 580, ele somou isso daqui, ok? Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse PG aqui e vou colocar para não sair do padrão, eu vou colocar em aberto, mas qualquer outra coisa que eu digitar aqui, esse valor de R$150 aqui, ele já vai ser ignorado, tá? Mas eu vou colocar em aberto. Olha só, já foi abatido o valor aqui, ó, de R$150. Tá? Voltando como era, eu vou dar um Ctrl Z aqui. O valor de R$580 já voltou lá. Agora, vamos fazer a mesma coisa, tá? Soma dos valores em aberto. Igual, soma-se, intervalo do critério é o mesmo, tá, gente? O mesmo local onde está o PG está em aberto, então é a mesma coisa, tá? Então, um ponto e vírgula, que é o separador. O critério eu coloco entre aspas, no caso vai ser em aberto. Ponto e vírgula, o intervalo de valores que vão ser somados. R$340 em aberto, 130 com 210, R$340. Então eu tenho a função soma-se. Tá? Pessoal, a função soma-se, você coloca o intervalo do critério e o critério primeiro, depois você coloca o intervalo da soma, tá bom? E não tem como você colocar mais critérios aqui. Se eu precisar mais critérios, como vai ser o caso do próximo problema agora, aí eu tenho que usar a função soma-ses. Tá? E aqui eu não tenho como eu fazer mais nada, eu só posso deixar dessa maneira aqui, eu não tenho como tentar com a função soma-se resolver esse problema de soma dos valores recebidos maiores que R$200, não tem como, tá? Eu vou ter que utilizar outra função. Aí tem um detalhe. Soma-ses
Mesma coisa, olha. Só que é um conjunto de condições ou critérios. Lá é uma condição e um critério. Aqui é um conjunto de condições ou critérios. Tá bom? Vou clicar 2 vezes. Terminou de digitar para mim automaticamente e abriu parênteses. O intervalo da soma primeiro. Ok? Vou dar um ESC aqui para você ver. Ó. Na soma C, o intervalo da soma primeiro. Na soma C, no singular, no caso, o intervalo da soma é por último. Tá bom? E no soma C, o intervalo da soma é primeiro. Por quê? Você já mostra para o Excel o que você quer somar e depois você vai colocando os critérios. Então vamos lá, soma C. No caso aqui, gente, se eu quiser utilizar a soma C nessas duas aqui, ó, eu posso sim, tá? Não tem problema não. Mas nesse daqui eu não posso usar o soma C. Somente o soma C resolve para mim. Vamos lá. Igual o soma C. Já abre o parênteses para mim, o intervalo da soma primeiro. E agora eu vou fazendo os critérios. Ponto e vírgula, intervalo de critério 1. Primeiro critério. Qual que é o primeiro critério? É só você ler o problema aqui, ó. Soma dos valores recebidos. Recebidos. Onde que está recebidos? Aqui no PG. Então vou selecionar um intervalo da situação, que é de D3 até D7, onde eu vou encontrar lá o PG. Valores recebidos é PG. Ponto e vírgula, entre aspas, não pode esquecer das aspas. Pronto. O primeiro critério já está prontinho, que é valores recebidos. Tá? Se eu der Enter aqui agora, ele vai me mostrar um valor. Qual valor que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar o mesmo valor que ele está mostrando aqui, ó, de valores recebidos. Pronto, soma dos valores recebidos, ele vai mostrar 580 lá e pronto. Mas só que não é somente valores recebidos. Valores recebidos que são maiores do que R$200. Então já vai vir um outro critério. Depois que eu colocar o ponto e vírgula, ele já vai pedir para mim o intervalo de critério 2. O critério 2 é o que? Maiores do que R$200. Onde que estão os valores aqui em moeda? Mas aqui já está selecionado para um intervalo da soma. Não tem problema, gente. Você pode selecionar de novo. Não tem nada a ver. Ou então você digita. Tá? E agora, entre aspas, de novo, não pode esquecer, eu vou colocar o símbolo de maior que. Você já sabe colocar ele aí, né? Maior que. Se você cortar, vira um 7. Menor que isso. Se você cortar, vira um 4. Você já sabe isso aí, o professor já deve ter explicado lá no fundamental. Vamos lá. E agora eu vou colocar o valor que eu quero. Vou digitar, tá? Então o valor tem que ser maior do que 200. Eu não digito, tá, gente? É cifrão. Tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que digitar apenas o valor mesmo, tá? 200. Aí eu vou fechar aspas. Como eu abri parênteses só uma vez, eu não preciso fechar. Tá? Você dá Enter, ele vai fechar para você. Mostrou aqui R$250. Vamos ler o problema aqui. Soma dos valores recebidos maiores do que 200. Então, se eu tiver 200 aqui, ó, ele não vai entrar. Tá? Ele não vai entrar. Porque 200 não é maior do que 200. 200 é igual a 200. Então não vai entrar. Tá? Então, por que ele me deu aqui 250? Porque eu tenho aqui, ó, José pagou R$250. Então tá marcado aqui. Então R$250. Tá? Se eu vier em qualquer um desses valores aqui, PG, e colocar um valor maior, apagar e colocar um valor maior do que 200, também vai ser acrescentado lá. Ó. Olha lá. Aumentou aqui e aqui. Tá? Ctrl Z para voltar do jeito que era, para a gente continuar seguindo esse modelo que está aqui. Aí a data sumiu aqui, olha. Então o que eu faço aqui? Eu posso aumentar a largura aqui, esticando ou clicando 2 vezes. Cliquei 2 vezes, pronto. Está faltando aqui por último. Desculpa. Soma dos valores em aberto agora, menores ou iguais a 200.
Então, vamos lá. A única função que vai resolver isso para mim é a função soma Cs, no plural. Soma C não vai resolver para mim. Tá? Então, vamos lá. Igual. Soma Cs. Vou selecionar o intervalo que eu quero somar. Ponto e vírgula para separar o intervalo do primeiro critério. Qual que é o primeiro critério? Em aberto. Onde que eu vou encontrar em aberto? Aqui, ó. Ó. D3 até D7. Já selecionei o intervalo, ponto e vírgula, para mostrar para o Excel o que eu quero pegar lá. Abre aspas e digita, tá? Você vai ter que digitar. Tá? No caso, eu quero em aberto. Ó. Justinho aqui, ó. Não espaço depois, nem espaço antes, tudo direitinho. Bom, o primeiro critério já está pronto. Vou colocar o segundo critério. Primeiro, que está pedindo para selecionar um intervalo do segundo critério. O segundo critério é o que? O valor tem que ser menor ou igual a 200. Então, vou selecionar lá onde tem os valores, tá? E vou informar entre aspas que o valor tem que ser menor ou igual a 200. Como que eu faço? Primeiro, você coloca o sinal de menor que. Não coloca o sinal de igual, tá? Se você colocar igual ou menor que, aí o sinal de igual vai ser ignorado. Você está falando que é igual a menor. Então não é igual a menor. Vai ser menor ou igual. Menor ou igual a 200 sem formatação. Obviamente. Fecha aspas, não pode esquecer. Tá? Vamos ver o que acontece se eu não fechar aspas aqui. Ó. Ele está dando uma mensagem aqui, olha. Encontrou um erro. Tá? Ele está sugerindo uma correção para mim, ó. Ele está abrindo e fechando aspas aqui, ó. Então não vai dar certo, tá? Eu dei ESC 2 vezes para sair das mensagens e eu vou fechar as aspas aqui, tá? Parênteses, gente, olha só. Eu abri só um, então eu não preciso fechar, é só dar Enter que ele vai fechar para mim. Os valores estão aqui. Vamos fazer essa formatação que vocês já conhecem, tá? De colocar preenchimento colorido e aqui tem negrito itálico, né? Aqui tem borda. Vamos fazer isso. O que está faltando para a gente terminar? O que eu prometi para vocês, uma formatação diferente aqui, ó, na situação. Aqui você tem os estilos de formatação, tá? Aqui tem formatação e aqui também tem formatação nessa área. Eu vou pedir uma formatação condicional, gente. Olha como está coloridinho os exemplos aqui, ó. Como estão coloridinhos os exemplos. Então, vou clicar aqui em formatação condicional. Esses atalhos aqui, gente, vocês vão utilizar quando vocês tiverem um pouquinho mais de experiência, tá? Como vocês vão fazer pela primeira vez, e enquanto vocês estiverem treinando, vocês vão pegar a última opção aqui, tá? O Office tem esse detalhe. Quando você olhar as opções e não achar nada, você vai na última, tá bom? Então vamos lá na última, ó, gerenciar regras. O que é regra? Bom, primeiro vamos explicar o que é a regra aqui, ó. O PG está de azul, tá? Então significa que nesse intervalo aqui, ó, se aparecer a expressão PG, ela vai ser formatada de azul com negrito. É uma regra. Mas se tiver escrito em aberto dentro desse intervalo, a célula que tiver o conteúdo em aberto, esse texto, ele vai aparecer de vermelho e negrito. Então é a regra. A regra para ficar vermelho é o quê? O conteúdo da célula tem que ser em aberto. A regra para ficar azul, o conteúdo da célula tem que ser PG. Então vamos selecionar lá. Tudo certinho. Formatação condicional vem na última opção conforme eu expliquei. Vamos criar a primeira regra aqui, ó. Nova regra. Aqui, gente, não tem erro, tá? Você vem aqui, ó, em formatar apenas células que contenham. Se você escolher essa opção aqui, ó, formatar apenas células que contenham, você vai digitar o que você quiser aqui nessa parte e formatar da maneira que você quiser. Não vai ter erro, tá bom? Então você começa fazendo por aqui, ó. Você vem nessa segunda opção, formatar apenas células que contenham. Como é um texto, você vai pedir aqui, ó, onde está escrito valor da célula, você vai pedir texto específico
Nesse texto específico, vai ter que conter a expressão PG. Eu vou digitar PG, digitei PG, está sem definição de formato. Se eu clicar em OK, vai ficar do jeito que está lá, tá bom? Aqui no caso. Então vou pedir aqui para formatar a fonte, tá? Eu só quero meu texto de azul, então eu vou pedir aqui a cor, tá aqui automático, a cor vai ser o azul. Vou pegar esse azul, vou pegar esse e pedir aqui em negrito. Aí se você quiser negrito com itálico, se você clica aqui. Mas se você quiser aumentar o tamanho da fonte, você pode aumentar lá, tá? Taxado, esse taxado eu acho que ele vai sair. Vou subir aqui a tela aqui, vamos dar um OK. Bom, não tem taxado, estava marcado lá, mas ele não saiu aqui. Taxado corta o texto. Então, a minha primeira regra é o seguinte, ó, formatar apenas células com o texto específico que contém a expressão PG, formatar o texto, a fonte, né? No caso o texto é a formatação da fonte, de azul com negrito. Primeira regra já está pronta, vai aparecer aqui. Se eu quiser corrigir qualquer coisa, eu posso selecionar aqui essa regra, editar a regra, ou clicar 2 vezes nela e voltar e fazer alguma correção, tá? Vou pedir uma nova regra agora, que vai ser o texto em vermelho. Qual vai ser o texto em vermelho? Formatar apenas células que contenham o texto específico que contém. Olha só, gente. Contém, tá vendo? Não é igual a. Não contém, começa com, termina nem. Contém, tá? Se eu digitar aqui em, ou se eu digitar aberto, tá? Ele vai alcançar esse conteúdo dessa célula para mim e formatar de vermelho, tá? Mas eu vou fazer completo para evitar qualquer possibilidade de acontecer algum erro lá e você ter que fazer de novo, tá? Então vou escrever em aberto mesmo. Pronto. Tá pronto? Não. Sem definição de formato, significa que você não fez a formatação. Então você tem que clicar aqui em formato. E agora você faz a mesma coisa, vai escolher uma cor diferente e colocar um negrito. Vai dar um OK. Dá um OK, você está vendo as duas regras, tá? O valor da célula contém em aberto vai aparecer de vermelho com negrito nesse intervalo aqui. O valor da célula que contém a PG vai aparecer de azul com negrito nesse intervalo aqui. Então vamos dar um OK. Se você quiser aplicar só para ver como que vai ficar, você pode, tá? Já apareceu lá. Vamos dar um OK para finalizar. Então tá aqui, gente, olha. Por hoje é isso daí. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, vai lá no grupo do WhatsApp ou me chama lá em particular e eu vou te ajudar a responder as questões que vão estar lá na turma virtual, lá no Google Classroom. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.